Vejam que a lista de países que acusam a Coreia do Norte aumentou ao longo das últimas horas. O Reino Unido já tinha cantado a bola que tinha achado traços de que o ataque teria saído da Coreia do Norte. Mais indícios foram apresentados pelo seu aliado e também um importante parceiro nessa luta contra o ataque terrorismo pela rede mundial dos computadores, que é os Estados Unidos, e os Estados Unidos também reforçaram essa tese. E ao longo desse dia, quer dizer, de hoje, Patrícia, Canadá, Austrália e Nova Zelândia também apresentaram a mesma tese, de que eles descobriram traços que esses piratas cibernéticos estavam sendo ou financiados pela Coreia do Norte ou que o ataque havia partido de algum lugar do território controlado pelo ditador Kim Jong-un. É claro que os dados, quer dizer, a investigação que explica como o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália chegaram a essa conclusão, isso só eles têm. Isso não vai ser trazido a público, até porque pertence à inteligência da contra-espionagem ou do contra-ataque cibernético. Eles não vão dizer para os hackers, olha, nós encontramos traços deixados por vocês usando esse software ou usando essa linha de investigação. A gente não vai saber ao certo como é que foi a descoberta, mas 5 países que têm uma reputação internacional muito importante acusaram formalmente a Coreia do Norte de estar por trás disso. Fazer um parênteses aqui, a bem da verdade, Estados Unidos e Reino Unido já faltaram com a verdade recentemente na história, quando acusaram o Iraque, por exemplo, de ter armas químicas para justificar a invasão do Iraque e depor o ditador Saddam Hussein. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que talvez Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia estejam mentindo para acusar o ditador Kim Jong-un. Não é impossível, mas convenhamos que é pouco provável diante de uma reputação que eles têm, né? Estados Unidos e Reino Unido estão meio manchados, mas Canadá, Nova Zelândia e Austrália não. Agora, Favale, só relembrando, foi um ataque de proporções mundiais, 150 países foram prejudicados, né? E mais do que isso, 300 mil computadores. A esmagadora maioria das vítimas eram pessoas como eu, Patrícia, vocês estão em casa. Pessoas que têm um PC ou um tablet, quer dizer, usuários comuns. Mas bancos, agências de governo quem mais sentiu esse ataque, falando de uma estrutura governamental, foi o Reino Unido, que teve o seu sistema público de saúde atacado. Hospitais ficaram fora do ar. Isso ganha outras proporções quando trouxer esses detalhes, né? Os prontuários, por exemplo, no Reino Unido, de pacientes que estejam internados, esperando por uma cirurgia, isso é tudo online no sistema informatizado dos hospitais britânicos. Então, imagine o caos que foi naquele dia 12 de maio, quando os computadores ficaram fora do ar. Cirurgias de emergência, transplantes foram cancelados, tiveram de ser reagendados. Todo um sistema de busca e entrega de pacientes, transferências de ambulâncias, helicópteros hospitalares tiveram que ficar no chão porque esses prontuários não ficaram disponíveis para os médicos e para os hospitais. Então imaginem o caos. Quer dizer, a gente consegue perceber que não houve um prejuízo financeiro muito grande, embora se calcule que foram bilhões de dólares perdidos, mas esse risco à vida humana foi muito maior do que os eventuais prejuízos financeiros que o WannaCry trouxe. E Favale, por que a Coreia do Norte fez isso? Quais eram os objetivos por trás desse ataque? Essa é a pergunta aí que vale $1 milhão. É o seguinte, primeiro a gente tem que supor que a Coreia do Norte assumisse esse ataque. Só eles têm a resposta, o porquê eles teriam o feito. Então vamos partir aqui por hipóteses. Primeiro, vamos concordar com 5 países aí que têm uma investigação, segundo eles, hipóteses bastante sólidas, que tenha sido realmente a Coreia do Norte que tenha feito. Agora, por que eles fizeram isso? Quem tem a resposta é o ditador Kim Jong-un. O que a gente consegue levantar, Patrícia, são hipóteses. Algumas delas são a seguinte: primeiro, uma cortina de fumaça, que é o que se usa o mágico para enganar alguém enquanto ele faz um truque de ilusionismo. O que eu quero dizer com isso? Dia 12 de maio teve esse grande ataque. Então a atenção, tanto da mídia quanto dos sistemas de segurança internacionais, se voltaram para saber o que aconteceu com os computadores, como é que eles foram atacados, da onde partiu esse ataque, quem estava por trás desse terrorismo cibernético. Então a gente pode também calcular que, se foi realmente a Coreia do Norte, o Kim Jong-un, que é o líder supremo, o presidente ditador, usou a situação para tentar esconder alguma coisa. E a gente faz uma associação. Eu falei que o ataque foi em 12 de maio, né, na primeira quinzena daquele mês. Uma semana depois,
houve um teste balístico com um míssil de longo alcance feito pela Coreia do Norte. Isso pode ser uma explicação. Enquanto os sistemas de segurança, a mídia estava preocupada com o WannaCry, isso dava liberdade, entre aspas, para o ditador Kim Jong-un, por exemplo, fazer um deslocamento de tropas, enviar, posicionar o seu míssil que venha a ter sido testado. Por quê? Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão ficam 24 horas monitorando a Coreia do Norte com satélites de espionagem. Mas quando as atenções estão voltadas para alguma outra coisa, talvez algum detalhe tenha passado desapercebido. Essa é uma das hipóteses. A outra pode ter sido o seguinte, realmente um teste de capacidade de ataque num terrorismo cibernético feito por uma nação contra os seus inimigos. Até porque quando acontece um grande desse ataque, um ataque cibernético, existem dois suspeitos imediatos, principalmente para os Estados Unidos, Rússia e China. Mas depois se provou que não foram eles. Aliás, Rússia e China também foram atacados pelo vírus WannaCry. Então isso já descarta um pouco dessa hipótese. Vejam que essa teoria da cortina de fumaça, ela ganha mais corpo. E também, numa terceira hipótese, é o seguinte, saber qual que é o poder de alcance de um suposto ataque cibernético que saia da Coreia do Norte. Ninguém precisa ser muito especialista em conflitos internacionais para imaginar que uma eventual terceira guerra mundial vai ter um elemento que não teve nem na Primeira e nem na Segunda Guerra Mundial, que é um ataque cibernético. Existe essa nova arma, isso é muito importante. Imagina o estrago que você faz num país derrubando a bolsa de valores deles ou desligando todo o sistema de saúde público. Então, pode ter sido também um teste de capacidade de ataque de um país inimigo. Ô, Favale, e a Coreia do Norte tem tecnologia suficiente para criar um ataque de larga escala? Essa é a pergunta número 2, que também vale $1 milhão. Por incrível que pareça, Patrícia, tem. E por incrível que pareça, fica evidente nesse dado que eu vou trazer para vocês agora. A Coreia do Norte não tem tecnologia ou não tem capacidade de gerar energia elétrica para ela mesma durante 24 horas por dia. Só a capital, Pyongyang, é que tem energia elétrica 24 horas por dia. Isso que eu estou falando fica evidente nessas imagens que são captadas pela Estação Espacial Internacional. No destaque, está ali, olha, o que parece ser o mar, na verdade, é a Coreia do Norte. A gente vê à esquerda uma grande massa iluminada, é a China, ao sul, uma outra grande massa iluminada, que é a Coreia do Sul, e no meio, que parece parte do oceano, é a Coreia do Norte, vista de noite, completamente apagada. Agora você imagina um país em pleno século XXI que não consegue gerar energia elétrica para ela mesma. Então, essa é a Coreia do Norte. Agora você pensa, esse nível de tecnologia consegue fazer um ataque cibernético? Sim, porque é óbvio, existem pessoas muito capacitadas. A inteligência humana é distribuída ao redor do planeta, independente dos países em que essas pessoas estejam. Só que o ditador Kim Jong-un usa isso como uma política de Estado. O que eu quero dizer com isso? Os investimentos são pontuais. Você vê, um país com esse nível de tecnologia fica às escuras durante a madrugada, mas conseguiu desenvolver um programa de mísseis balísticos de curto, de médio e de longo alcance. Então, olhando a mesma lógica, sim, ele conseguiria criar um time de especialistas em cyberataque, hackers da melhor qualidade que pudessem vir atacar sistemas altamente protegidos. Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, como os que detectaram esse ataque. Patrícia, agora é uma política de Estado. O Kim Jong-un, presidente, ele tira dinheiro dos chamados colchões sociais, educação, alimentação, transporte, qualidade de vida, bem-estar social, para aplicar no seu exército. A gente já disse isso aqui outro dia, que a Coreia do Norte é o país mais militarizado do mundo. 1.200.000 militares, ou seja, 5% da população da Coreia do Norte pertence às Forças Armadas. Então veja a disposição que o Estado tem em investir em tecnologia militar. Favale, só relembrando um pouco desse ataque WannaCry, era um ataque que as pessoas tinham o computador bloqueado, né? Ele pediu uma espécie de pagamento para a pessoa conseguir recuperar os seus dados, como era mais ou menos? Isso deixa essa história ainda mais temperada. Vejam só, o tal do WannaCry, que era um chamado de ransomware, quer dizer, ele não danifica o seu computador, ele bloqueia e tem uma mensagem lá, você vai me pagar
por criptomoeda. Na época eles pediam bitcoins, que é uma moeda invisível, que só funciona num sistema eletrônico e é muito difícil de ser rastreada. Ou seja, então esse é um sistema perfeito para pagamento de resgate, porque os investigadores nunca chegariam à origem do pedido desse resgate. Então se pedia esse pagamento em criptomoeda. E, em teoria, o computador era travado, você fazia um depósito, pagava o resgate e recebia uma contrassenha para que o seu computador fosse liberado. Imagina você perder todos os seus dados, vamos supor que alguém tenha pagado 300 mil computadores afetados. Se 1% dessas pessoas pagaram, olha quanta gente eles conseguiram extorquir. Tá bom, essa é a teoria. Agora a gente vai aplicar tudo que eu falei na lógica, numa consequência palpável. Isso mais parece um enredo de um filme do James Bond dos anos 70. Imagina, você cria um sistema de extorsão internacional que pega praticamente todos os países do mundo pedindo um resgate. Isso me parece mais uma organização que aparecia nos filmes do James Bond, chamada Spectre, que era uma coisa de terrorismo e contra-inteligência, que fazia uma extorsão internacional. Em termos práticos, seria muito difícil de você gerenciar esse recolhimento de resgate. Então, a tese de cortina de fumaça ou um teste de um ataque de capacidade cibernética a nível mundial é muito mais provável do que realmente uma extorsão por questões monetárias. Obrigada, Marcelo Favalli, editor de Internacional aqui do Band News. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Até amanhã.